demais a ser estimados a qualquer custo, e a gente vê isso, inclusive, crescendo hoje com a internet, né? Todo mundo quer ser curtido de qualquer maneira, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre esse espírito de rebanho. Perfeito, perfeito. Só que antes de responder, eu quero agradecer a todos os que estão presentes. A primeirona que chegou foi essa moça bonita de blusa vermelha, que está sentada do lado de um sujeito fortão. Agradeço muito a ela. É, Ganhou o dia ainda, né? então, muito obrigado a todos por essa gentileza. Também muito obrigado a todos os leitores, né, que são eles que fazem o sucesso do livro. Então, com relação a essa questão da juventude, é claro que a necessidade de afeição é uma coisa normal no ser humano. Acontece que eu observo, eu já viajei muito, já até morei um tempo na Romênia, passei um tempo na França, agora estou aqui faz bastante tempo, conheço bastante a Colômbia, tive várias vezes na Colômbia, e eu vejo que essa necessidade de afeição do grupo parece uma coisa mais intensa no Brasil. Um dos motivos que eu vejo para isso, eu não fiz nenhuma pesquisa sociológica a respeito, mas eu estou baseado na experiência pessoal, na observação, é que eu acho que as famílias brasileiras tratam muito mal as crianças. Quer dizer, não é um ambiente afetuoso, não é um ambiente onde a pessoa se sinta amada. Isso é uma coisa que me impressionou desde que eu era pequeno. Porque como eu nasci doente, fiquei doente durante 7 anos, todo mundo me tratava muito bem, eu nunca levei uma bronca, né, ninguém brigou comigo, ninguém reclamou de nada que eu fazia, ao contrário, todo mundo me paparicava. No Natal me enchiam de presente, porque achavam que era o último Natal, né? Ele vai morrer mesmo, coitado, então vamos tratar bem dele. Então, eu não tive essa experiência, vamos dizer, da hostilidade doméstica. E quando eu via isso, como as mães dos meus amigos tratavam, eu ficava muito chocado. Porque a minha mãe era um doce de coco, ela era, nunca brigou comigo. Só brigou depois, quando eu tornei adolescente, ela estava mais fortinho, podia aguentar a bronca. Mas quando eu era pequeno não tinha nada disso aí. Nem ela, nem minhas tias, nem meu pai, todo mundo me tratava muito bem. E eu via essa coisa, não é a violência doméstica, mas é uma hostilidade, um rancor, como se as pessoas tivessem vergonha de ter filho, né? Tivesse vergonha do filho. O filho é uma espécie de anti-exemplo, ele fica olhando o filho para ver os seus próprios defeitos e daí fica com raiva. Né? Depois, mais tarde, quando eu tive filhos, eu tive 8 filhos, é claro que no começo eu errei muito na educação de alguns, mas depois eu fui aprendendo. E eu entendi que nos primeiros anos, né, pelo menos os primeiros 5 ou 6 anos da vida, só uma coisa interessa na criança. É ela sentir que ela é amada, que ela é aprovada e que ela tem um pai e uma mãe para ajudá-la e protegê-la, e não para atormentá-la. Na Bíblia está escrito, não atormente o seu filho. Isso para mim foi uma coisa que quando eu li entrou na minha cabeça. Olha, as pessoas interferem demais, né, e já querem moldar a cabeça do filho desde pequenininho, não dão espaço para o neguinho viver, você está entendendo? Então, eu sempre pensei que a gente tem que equilibrar duas coisas. Primeiro, existe a autoridade paterna e ela deve ser respeitada. E a autoridade paterna, no começo da vida, ela é incondicional. Um pai não tem obrigação de explicar aos filhos por que ele está dando uma ordem. Então, desde sempre acostumei os meus filhos o seguinte: tem que fazer tal coisa assim, assim, por quê? Porque eu mandei. Eles aceitaram, tá bem. Só que é o seguinte: você pode dar uma ordem por mês. Você não pode ficar interferindo, você não pode ficar atormentando a criança, dizer o que ela vai comer, o que ela vai vestir, que hora que ela vai dormir. Não é possível uma coisa dessa. Você tem que dar espaço para o neguinho se desenvolver de acordo com a cabeça dele e você funcionar como uma baliza, sobretudo nos momentos em que existe perigo. Né? Por exemplo, eu lembro que uma vez a gente morava num prédio de 12 andares e um dos meus filhos, o menorzinho, chegou chorando, o Davi. Falei, por que está chorando? Ah, porque os meninos não me deixaram entrar no clube. Que clube? O clube dos garotos do prédio. Por que não deixaram entrar? Porque eu não passei no teste. Qual era o teste? O teste era andar pela amurada, caminhar pela amurada do prédio, no 12º andar. É claro que eu fui lá e cacei o alvará do clube. Né? Então, nessas horas, o pai tem que interferir e falar, não pode estar acabado e não vou explicar por quê. Tá certo? Então, eles aceitam naturalmente a autoridade do pai. Outra coisa que eu observei é que às vezes as crianças elas pedem permissão do pai ou da mãe para fazer uma coisa que obviamente elas podem. Por exemplo, posso ir no banheiro? Claro que pode. Posso fazer isso? Claro que pode. Eu pensei, por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque fazer a coisa com a autoridade do pai dá um senso de importância. Então aquele gesto banal, né, pega uma aura, de uma missão que ele está cumprindo. Então, a minha experiência diz que as crianças não são naturalmente rebeldes, as crianças são naturalmente obedientes. Então, você não pode sobrecarregar na autoridade. Você tem que sobrecarregar, ao contrário.
no amor, na afeição, na confiança, tá certo? E à medida que eu fui aprendendo a fazer isso, eu tive resultados maravilhosos com os meus filhos. Eu nunca tive uma briga com um deles, tá entendendo? Nunca, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é esse conflito de gerações, tá entendendo? E eu acho que porque a família brasileira, em geral, é hostil com as crianças, bom, eles vão procurar afeição fora, evidentemente. Afeição e aprovação. Eles querem sentir que são alguém. Então, eu acho que aí, esta necessidade de afeição já entra nesse negócio da Karen Horney, que é a busca neurótica de afeição. Eu acho que você tem razão, está muito bem observado isso aí. A busca neurótica de afeição já é uma característica endêmica no Brasil. E isso explica também por que as pessoas são pouco capazes, vamos dizer, de reagir intelectualmente, reagir de uma maneira criativa à situação. Porque no Brasil só se admite duas coisas, quer dizer, ou é a obediência total ou é a rebeldia total. Não tem uma reação criativa, inteligente. Eles nem sabem o que é isso. Esta é a verdade. O pessoal vive falando de, eu penso por mim mesmo, eu tenho minha própria opinião. Não tem nada. Quer dizer, é apenas a ranhetice. Né? A verdadeira opinião implica uma elaboração interior, implica uma criatividade, e isso a gente raramente vê. Né? Então eu acho que você tem toda a razão, sim, há um lado neurótico na coisa, e isso é muito grave. E isso é um dos fatores da idiotice brasileira. É um sujeito criado assim, e que aos 12, 13 anos ele já tem que se irmanar ao espírito da horda, né? De uma vez para sempre. E que pior, que continua com essa necessidade aos 20, aos 30, aos 40, aos 50 anos. Quer dizer, você vê homem de 50, 60 anos reagindo como se fosse um adolescente que quer a aprovação do grupo. A mentalidade desse pessoal de show business, de jornalismo, é tudo isso. Né? Tem esse artigo que eu publiquei até esta semana, que chama A Moral do Brasil, que eu pego a escala do Lawrence Kohlberg, o psicólogo de Harvard, que diz que tem 6 graus, né, de desenvolvimento, de consciência moral. Primeiro, o sujeito vai só na busca a recompensa e evita a punição. No segundo grau, ele já aprende o que é o seu interesse próprio e começa a agir racionalmente, né, no sentido de atender às suas necessidades, aos seus desejos, e aprende também que, às vezes, para conseguir o que ele quer, ele precisa fazer uma troca, ele precisa ter um intercâmbio. No terceiro nível, né, o espírito da horda, quer dizer, a motivação já não é tanto obter a vantagem pessoal, mas sentir-se integrado no grupo. Tá certo? Na quarta, o indivíduo descobre que existe uma ordem social, lei e ordem, então ele se torna um bom cidadão, um cumpridor de seus deveres, ele segue a lei, ele obedece à autoridade, etc, etc. No quinto, ele descobre que existem direitos, que as pessoas têm direitos, que existem, por exemplo, opiniões divergentes e que é necessário criar um sistema de convivência entre as opiniões divergentes. E, finalmente, no quinto, ele age de acordo com princípios universais que norteiam a sua conduta, o princípio de ordem religiosa, filosófica, mas que já são princípios de ordem universal. Eu observei que no Brasil quase ninguém passa desse terceiro grau, que é a aprovação do grupo. Agora, você pode pegar valores universais, copiar a linguagem de valores universais, o que é fácil, porque esses valores estão espalhados por toda parte, quem não conhece os 10 mandamentos, né? Então, você pega os valores universais, copia a linguagem deles para legitimar falsamente uma conduta que é baseada, na verdade, no puro desejo do apoio grupal. Então, por exemplo, o nosso governo, para você ver como essa mentalidade de apoio do grupo é uma coisa forte, por que todos eles se uniram para defender os condenados do mensalão? Isso quer dizer que, para eles, o interesse do grupo, né, até o amor, a afeição interna do grupo é mais importante do que as leis, a ordem, os valores universais, o diabo. Né? Então, é a mesma mentalidade de grupo. Agora, eles mesmo usam toda hora a linguagem dos direitos humanos, que é uma linguagem para eles, é inacessível, eles não entendem o que isso quer dizer. Porque, por exemplo, eles acham que eles pregam a liberdade, etc, etc, mas a liberdade é só para eles. Isso significa que este valor, liberdade, por exemplo, liberdade de opinião, para eles, é só uma camuflagem, é só um adorno de uma atitude que, na verdade, não é baseada nisso, mas numa motivação muito inferior. Então, é uma racionalização, um fingimento, na verdade, um teatrinho, o indivíduo está agindo por motivos toscos, mas ele embeleza aquilo com um discurso. Então é isso mesmo, é uma necessidade neurótica de afeição
que cria essa dependência grupal e não deixa ninguém passar do estágio da dependência grupal. Então é isso aí, Felipe. Você vê, esse desprezo brasileiro pelo conhecimento é uma coisa que é muito antiga. Você vê que logo depois da descoberta da América, você já tinha universidades nos países hispânicos. E no Brasil, a primeira universidade foi aparecer aqui na década de 30 do século XX. Quer dizer, se isso não é desprezo pelo conhecimento, eu não sei mais o que seja. Agora, isso é facilmente explicável pelo tipo de população que se compôs o Brasil. Né? Quer dizer, em grande parte foram pessoas que foram parar aí com a ilusão de descobrir um pouco de ouro e voltar correndo para Portugal. Muita gente fez isso, muita gente voltou rico para Portugal. Torraram todo o dinheiro rapidamente, é claro. Outros não conseguiram sair, quer dizer, fracassaram e ficaram por aí. Né? E era um pessoal, essas primeiras gerações de ocupantes do Brasil, era um pessoal realmente brutal, com mentalidade de bandido, né? Tanto que você vê que eles eram tão gentis que quando construiu o Gilberto Freire que conta isso, né? Você construiu uma casa, um casarão daqueles de fazenda, então para garantir que a casa ia ficar sólida, você tinha que sepultar vivo um índio ou um preto. Era um negócio de uma gentileza extraordinária, né? Então, veja, você vê a mentalidade dos caras, eram totalmente bárbaros, embora fossem pessoas poderosas, eram bárbaros. Né? O restante da população, então, foi um bando de fracassado que não conseguiu voltar para Portugal. E depois, um monte de índio que mal se integrava na população. Muitos desses índios, descendentes de índios, né? Foram se miscigenando pelo seguinte: tinha várias tribos que tinham uma lei que se você matava um índio, você era obrigado a levar a mulher dele embora, tomar conta. Nós não vamos sustentar essa desgraçada, você matou o cara, agora você leva. Então os caras colecionavam índias. Você lê no Retrato do Brasil do Paulo Prado, aquilo era uma sem vergonhice. Cada sujeito tinha 20 índias, 30, até os padres tinham índia, era normal, né? Depois, quando começou a escravidão na África, foi outra gandaia formidável. Cada sujeito lá comprava 20 escravas e ficava na gandaia com aquilo. Né? E tanto que você vê que a formação da população brasileira foi um negócio desastroso. Quer dizer, eu vi comparando assim, que sentido de vida pode ter o sujeito? Né? O sujeito estava andando lá na África, catando coquinho pacificamente, de repente ele leva uma porrada na cabeça, acorda do outro lado do oceano, num lugar que ele não sabe onde é, e os caras mandam ele capinar, fazer buraco. Então, uma coisa de louco, entendeu? Porque o sujeito está perdido no espaço. Né? E outra coisa, os senhores de escravos frequentemente não deixavam os escravos casar, não deixavam fazer família, fazia procriação coletiva. Tinha o negro reprodutor. Eu me lembro até que saiu no Pasquim, na década de 80, saiu uma entrevista extraordinária com um homem que estava com quase 120 anos e que tinha sido negro reprodutor. O serviço dele era ir de fazenda em fazenda, dormir com as menininhas, espalhar um bando de filho, porque ele era um cara fortão, saudável. Então os outros ficavam todos chupando o dedo. Tá? Então eu falei, mas que vida miserável, quer dizer, que perspectiva de vida, que valores pode ter uma pessoa criada assim, quer dizer, reduzida a uma condição subhumana. Então, isso foi a população brasileira, gente. Né? Não é melhor que isso, quer dizer, metade da população brasileira é escrava, ainda tem essa coisa, quer dizer, o Brasil foi, no Ocidente, foi o campeão do escravagismo. Foi o maior comerciante de escravos que tem no Ocidente, não no Oriente. Os árabes faziam muito mais e muito mais cruéis, na verdade. Né? Mas no Ocidente o Brasil foi o campeão. Então metade da nossa população era constituída de escravos. Como é que você quer que o sujeito nessas condições se integre numa cultura de origem europeia e progrida? Até o número dos que se integraram e progrediram é muito grande. Isso foi quase um milagre. Porque se você for ver a alta cultura brasileira no século XIX, foi quase toda feita por preto, mulato, tudo descendente de escravo. Machado de Assis, Cruz de Souza, Castro Alves, Capistrano de Abreu. Quer dizer, isso foi um milagre que aconteceu no Brasil. Mas é aquele indivíduo isolado que ele cresce por suas próprias forças, sem ter o estímulo do ambiente. Não é isso? Então, nós temos essa tradição. Você vê ainda nos livros do Lima Barreto,
que era outro desses descendentes de escravo, que subiu por esforço próprio. Está muito bem documentado isso aí. Tem vários trechos dele que assinalam esse desprezo pelo conhecimento. E desprezo, às vezes, da classe alta. Né? Então, é uma coisa que ainda está arraigada no Brasil. Isso aí é a causa fundamental da existência do imbecil coletivo. Quer dizer, imbecil coletivo é um termo que já está fora da época. Porque eu me lembro que na época eu defini o imbecil coletivo como um círculo de pessoas de inteligência normal ou superior que se reúnem no intuito de imbecilizar-se umas às outras. Agora já não é mais assim, agora os caras já são imbecis mesmo. Eles não precisam se imbecilizar. Né? Então não serve mais, nós passamos do imbecil coletivo para o idiota, como é o título de um dos últimos artigos, para o idiota em sentido estrito. Essa busca da acomodação é a busca da mediocridade. Você vê aqui, os nossos amigos esquerdistas, eles dizem o seguinte: a universidade é feita para preparar a classe dominante. Né? Só que pesquisas feitas pela Fundação Getúlio Vargas em todas as universidades brasileiras mostraram o seguinte, que dos nossos estudantes universitários, só 3% querem ser empresários. Os outros querem ser empregados. Então que raio de classe dominante é essa que quer ser empregado? Né? Então ninguém quer ser classe dominante, ninguém quer ter poder, só ele quer ter uma garantia. Então quer dizer, ele já entra na vida com medo, ele já é um derrotado, né? Que o máximo que a maior esperança dele é poder se esconder embaixo da mesa. Não é isso? Então, e sobretudo o funcionalismo público é o emblema da estabilidade. Então o pessoal não está buscando, vamos dizer, realizar uma vida, realizar uma ambição, nem ficar rico, eles querem apenas aquela segurançazinha medíocre. Então é uma vida que se vive para trás, é uma vida de recuo. Isso, digo, já vem desde Portugal. Sabe por que aconteceu isso? Porque Portugal, durante 8 séculos, foi dominado, às vezes pelos cristãos, às vezes pelos muçulmanos. E o coitado do portuguesinho ficar lá no meio, sem saber quem é o patrão, quem é que manda hoje. Então, por via das dúvidas, ele obedecia os dois. Tá certo? Então, é um sujeito que está perdido no espaço. Ele não tem esperança, não há espaço para ele. Tá? Então, isso já veio de Portugal. No Brasil, a coisa complicou ainda por causa desses fatores que eu lhe contei. Você vê que se você comparar a formação do Brasil com os Estados Unidos, que é, aliás, um assunto que foi maravilhosamente tratado pelo escritor Viana Mogli no livro Bandeirantes e Pioneiros, você vai ver que a formação dos Estados Unidos foi completamente diferente. Nos Estados Unidos foi gente que veio para cá fugindo do governo, porque eles tinham feito uma revolução lá, os puritanos tinham feito uma revolução, a revolução deu com os burros na água, eles tiveram que fugir. E fugiram com a ideia de montar uma sociedade que fosse do rei da Inglaterra. Então eles vieram em comunidades para se instalar aqui e nunca mais voltar, para criar uma vida aqui. Então vinham trazendo a família e vinham em geral grupos de 20, 30 famílias, se organizavam em comunidades independentes. A independência se tornou maior ainda por quê? Porque eles não se entendiam em matéria de religião, de teologia. Cada um pensava de um jeito, então toda hora surgia uma dissidência. Para não dar briga, o que fazia? A dissidência ia embora e formava outra comunidade, independente. Então, este espírito comunitário ainda existe nos Estados Unidos. Porque eles são uma boa vizinhança, isso é uma coisa real nos Estados Unidos. Você chega aqui, você se instala aqui, no dia seguinte estão lá seus vizinhos, vem trazer um docinho, trazer um presentinho, perguntar se você precisa de alguma coisa. Você sente essa solidariedade na sociedade. Isto vem da formação colonial. Agora, no Brasil, não. Esses 50% de escravos que compõem a nossa população, alguém tinha solidariedade com eles, pô? Queria dar chicotada nos coitados, tá entendendo? Então, o sujeito, se ele conseguisse escapar da chicotada, falar, me escondi embaixo da mesa, o chefe não me viu, pronto, tá bom. Agora, estes são os nossos antepassados, né? Não são outros não, você está entendendo? Então, nós fomos criados para viver com o rabo entre as pernas. Agora, eu digo, e a independência? A independência acontece quando, por sorte, feliz ou infelizmente, a vida te isola. E você se torna mais solitário no meio desta sociedade. Isso aconteceu comigo. Então, vamos dizer, se você passa por esta solidão, você adquire uma certa independência.
no começo você sofre, evidentemente. E outra coisa, nenhuma solidão é total. Eu falei solidão intelectual, mas não quer dizer que não tinha nenhuma namorada, não tinha nada, até tinha. Né? E não era socialmente solitário, mas intelectualmente sim. Né? Eu não tinha com quem dialogar. Aliás, dialogar mesmo não tem até hoje, se você pensar bem. Eu tenho fora do Brasil. No Brasil não tem ninguém. Agora que, né, o Bruno Tolentino morreu, né, e o Zé Mário está difícil de acessar. Falei, agora no Brasil não tem mais diálogo, eu tenho monólogo, eu só falo. Tem os idiotas que respondem. E daí a gente também responde com 2 ou 3 piadas e pronto, fica por isso mesmo. Isso não é um diálogo. Eu não posso ter um diálogo com o Renato Janina Ribeiro, meu Deus do céu. Vocês nem entendem o que eu estou falando. Ele não entende primeiro porque está numa escala moral inferior. Ele está no negócio da solidariedade grupal. Ele não é capaz de entender, quer dizer, uma alma que tenta se pautar por princípios universais. Ele não é capaz de entender. Ele nem sabe o que é isso. Tá certo? Então, eu quero dizer, tem pessoas que agem por princípios universais no Brasil, mas elas são muito poucas. Então, elas não têm presença cultural. E quando aparece uma que tem, os negros não entendem. Eles entendem outra coisa completamente diferente. Dão interpretações maliciosas, pejorativas. Bom, mas isso também é outra coisa, vamos dizer, que também sempre me impressionou na sociedade brasileira. A falta de amor, falta de afeição. Santo Agostinho diz que a sociedade humana é baseada no amor ao próximo. Se você pensar bem, isto é verdade, porque a gente vê violência, vê maldade, etc, etc. Mas, se a violência e a maldade predominam, a sociedade se desfaz, ela se esfarela. Então, quer dizer que tem que ter um lado de afeição, por mais degradado que esteja, por mais indireto que seja, ele tem que estar presente de algum modo, tá certo? E, como eu disse, a minha experiência de infância, ela por um lado foi muito ruim, porque eu estava doente, mas por outro lado foi muito boa, porque eu fui muito bem tratado, eu recebi muito amor, muito carinho, muita afeição. E eu ficava realmente chocado de ver como as mães dos meus amigos gritavam com eles, os humilhavam em público, coisa que a minha mãe jamais faria, né? E até hoje eu fico impressionado com a falta de gentileza das pessoas umas com as outras, como se maltratam. Você aqui nos Estados Unidos vê isso muito menos. Muito. Você vê em Nova York, às vezes em Miami você vê, mas aqui no interiorzão da Virgínia, o pessoal é de uma gentileza extraordinária. Todos os meus alunos. Há 8 anos eu estou dando curso 2 vezes por ano aqui e o pessoal do Brasil vem. E cada um deles diz, nossa, mas esse pessoal aqui é tão bondoso, tão gentil. Olha, essa é a tradição que já vem desde o tempo da colônia. Né? Então, eu me sinto muito bem aqui na Virgínia. Eu acho que assim, ou seja, a primeira semana que eu estava aqui, me convidaram para ir lá na igreja metodista, eu chego lá, os caras estavam fazendo uma coleta para os meninos de rua, da onde? Do Brasil. Hã? Eu digo, meu Deus, eles estão preocupados com os meninos lá do Brasil, lá no Brasil ninguém está preocupado com eles. Está preocupado assim, feito uso dos meninos de rua para falar mal do capitalismo, do sistema, etc. Mas não tiram um tostão do bolso para dar para o menino de rua, pô. Pois não fizeram campanha para não dar esmola, esses mesmos desgraçados. Ah, não dê esmola, dê para dinheiro para a campanha, não sei do que. Peraí, se eu dou 10 mangos para o mendigo da rua, ele vai receber 10 mangos, né? 10 pau. Né? Agora, se eu dou 10 para a campanha, não sei o que, a campanha tem que pagar o funcionário, tem que pagar a conta de telefone, tem que pagar o aluguel da sala, tem que não sei o que, tem mais propina para não sei o que, quanto que vai sobrar para o coitado do mendigo no fim? Então é melhor ir dar direto, pô. É a coisa mais simples do mundo. Deviam fazer a campanha ao contrário. Quando pedir esmola, não dê merrequinha, dê o que você puder. Né? Foi o maior elogio que eu recebi na minha vida. Né? Um velhinho negão sentado lá, pedindo dinheiro, deu uns 30 pau para ele. Ele virou para mim e falou, sangue bom. Eu falei, que maravilha, né? Ganhei meu dia, porra. Você fala no livro lá que as pessoas boas, elas sabem quando elas encontram o pobre, elas sabem que elas não estão diante de um problema administrativo. Mas é evidente, não é um problema administrativo, não é um problema social. Você podia estar naquela situação como ele. Né? Isso eu também aprendi muito com meu amigo Otto. O Otto, quando ficava duro, ele pedia dinheiro emprestado para os mendigos. Os mendigos davam, rapaz. Eu falei, bom, podia ser eu que estava naquela situação, Aproveitando isso,
uma vez ele vendeu um par de meia para o mendigo. Precisa de uma meia aí, tirou as meias, deu para o mendigo deu a grana para ele. Então, aproveitando esse tema, né, e já entrando mais num aspecto político, você diferencia esse dever moral de ajudar os pobres dos direitos, né, que implicam obrigações de que as pessoas ajudem. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque todo mundo... Olha, esse negócio dos direitos vamos dizer, uma das mitologias modernas. As pessoas não sabem o que é um direito. Né? Isso aí está explicado no livro da Simone Weil, né? Que chama L'Enracinement, o Arraigamento. É um dos belos livros do século XX. E ela começa por explicar o seguinte: o direito, o que é um direito? O direito é uma obrigação de um outro. Se eu digo, por exemplo, as crianças têm o direito de ser alimentadas. Isso só quer dizer substantivamente que alguém tem a obrigação de alimentá-las. Quer dizer, um direito ao qual não corresponde a obrigação de um terceiro é um mero flatus vocis, é uma palavra só, não quer dizer nada. Né? Então, quanto mais aumenta o número de direitos, aumenta o número de obrigações para a sociedade. Automaticamente, porque o direito é apenas uma maneira indireta de designar uma... A palavra direito é uma metonímia. Hein? A substância do direito é a obrigação que ele impõe a um terceiro. Né? Por exemplo, a criança tem o direito, né, à educação. Fala, bom, então alguém tem a obrigação de educá-la. Se não, a criança tem o direito à educação, mas ninguém tem a obrigação de educá-la, o direito não vai valer. Tá certo? Então, a substância do direito é a obrigação. Agora, tudo aquilo que é, vamos dizer, um dever moral, quando se consolida num direito estabelecido em lei, ele automaticamente se perverte. Eu vou dar um exemplo mais temível da história do Ocidente. Vocês sabem, essa observação feita pelo Denis de Rougemont no livro O Amor e o Ocidente, ele diz que o tema da literatura ocidental, em 90% dos casos, é o adultério. Só se fala disso. Né? Por quê? Porque existe a instituição do casamento monogâmico indissolúvel. Muito bem, essa é uma instituição religiosa, ou seja, um compromisso que o homem e a mulher assumem diante de Deus. Né? Que Deus é esse? É o mesmo Deus que, quando perguntaram para ele quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo, 7 vezes, ele falou, não, 7 vezes 70. É este Deus que assegura a fidelidade matrimonial. Ele sabe que você vai falhar e ele está pronto para perdoar, porque a natureza dele é amor e é perdão. Quando o casamento monogâmico indissolúvel no século XIX perde a referência a Deus, perde a referência religiosa e se torna um direito estabelecido no Código Civil, o que acontece? A fidelidade matrimonial se tornou um dever absoluto e intransferível. Não há mais perdão. O sujeito olhou para outra mulher, ou a mulher, né, se engraçou para cima do padeiro, acabou o casamento. Então significa que a fidelidade se sobrepôs ao próprio amor familiar. Essa é a perversão total. O cinema americano consagrou isso. Né? Tudo quanto é filme aqui, mesmo hoje em dia, que né, tá a imoralidade estabelecida, né, a fidelidade matrimonial ainda é o grande fetiche. Né? Quer dizer, houve ameaça de adultério, o sujeito sim, né, se esfregou na outra mulher, pronto, acabou o casamento. Né? E ainda vem o Estado, a pretexto de proteger a mulher, já pôr o cara para fora de casa, falou, olha, você vai pagar agora 80% dos seus ganhos, você vai pagar de pensão de alimento, você não pode se aproximar da sua casa mais de 2 quilômetros, e só pode telefonar para o seu filho no dia tal, às tantas horas. Ou seja, o que foi feito para consagrar o amor humano, para dar um sentido divino ao amor humano, diante de um Deus que perdoa, tá certo? Que publicamente perdoou a adúltera, que não tinha adulterado uma vez, tinha adulterado não sei quantas, tá certo? Virou, vamos dizer, um tormento, um instrumento de opressão na mão dos cônjuges. Está entendendo? Então, este é veja, todo mundo acha que vai falar direito, ele ou falar direito, ele tem um orgasmo. Né? É isso? Eu já tenho uma ereção quando vou falar de direito. Né? Mas quando você vai analisar, é uma coisa muito feia. A palavra direito só entra quando existe uma autoridade constituída que pode forçar você a atender aquele direito do outro. Quer dizer, a palavra direito, essa idolatria dos direitos,
só serve para aumentar cada vez mais o poder do Estado sobre a vida das pessoas e fazer do Estado o mediador de todas as relações humanas. Você veja, o que é uma relação mais direta do que essa? Um mendigo pediu, me dá um dinheiro aí, você enfia o dinheiro no bolso, tira o dinheiro no bolso, dá para ele. A relação mais direta. Agora não, o Estado tem que entrar no meio, o Estado é o mediador. Não é isso? Então ele vira o mediador de todas as relações humanas. E que mediador é esse? É um funcionário, burocrata, tá certo? Preguiçoso, que não quer saber de nada, está entendendo? Que despreza, né, as pessoas e que só quer se impor em cima delas. É esse o inferno que nós estamos vivendo, meu Deus do céu. E nesse ponto de vista, o direito de família está até pior aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. No Brasil ainda tem, vamos dizer, é a virtude dos defeitos. Né? O brasileiro, como é mais sem vergonha, ele é mais tolerante, né? Com a fraqueza humana, com o adultério, putaria, essa coisa toda. Então não vira essa tragédia como está virando aqui. Mas, se você deixar essa coisa na mão do PT, o PT vai regulamentar tudo, meu filho. Né? Até os homossexuais, até os gays. Os gays vão ter que casar. Né? Vai ter que ser um casamento homossexual indissolúvel. O sujeito olhou para outro homem, pronto, meu mundo acabou. O outro expulsa ele de casa. Vai ser isto. É esse tipo de inferno que os caras estão criando aí. Prometem mil maravilhas, né? E também, vamos dizer, esses benefícios sociais, essa cretina dessa Marilena Chaui, um dia fez um vídeo, né? Olha, eu não falo, não reclamo de intelectuais só por causa de uma coisa que eles disseram em entrevista. Eu geralmente, quando ouço uma coisa dessa, eu vou ler os livros do cara para saber quem ele é, para saber se eu não estou interpretando mal. Né? Mas a Marilena Chaui, eu li vários livros dela, e aliás, o livro A Nervura do Real, eu tenho a certeza de que em todo o planeta Terra, eu sou o único sujeito que leu aquele livro. Porque as pessoas que elogiavam, muitas diziam assim, eu não tenho capacidade para ler esse livro, mas ele é uma maravilha. Então, mas eu li essa porcaria, li até antes de sair, eu li nas provas, o Zé Mário Pereira me mostrou a prova do livro, eu li inteirinho na prova, 1000 páginas. Então, ela diz o seguinte, a democracia é criação de direitos. Eu falei, meu Deus do céu, quanto mais direitos você cria, mais obrigações você cria. Para cumprir essa obrigação, você precisa de agências estatais que forcem o cumprimento. Portanto, você precisa de mais tribunais, mais delegacia de polícia, mais fiscais e mais opressão. A democracia não é criação de direitos, a democracia é estabelecimento de um número mínimo de direitos que permanece inabalável, aconteça o que acontecer. É isso que é a democracia, mas essa burra não sabe, porque ela acha que direito é que nem pão, é uma massa homogênea que cresce, está entendendo? É pessoa que não pensa, não sabe o que está falando. Né? Quer dizer, isso não é uma questão de opinião, ela tem essa opinião. Não. Ela não tem a ideia da substância da qual ela está falando. Ela está encantada por uma palavra. Por quê? Porque o grupo dela gosta dessa palavra. E precisa desta palavra para se promover politicamente. Então a mulher embarca nesta coisa e se sente muito bem, porque ela está de acordo com o espírito do grupo, e o grupo fala bem dela. Então ela pode repetir aquela besteira quantas vezes quiser e ninguém vai perceber que tem algo de errado ali. Só percebe quem está fora, tá certo? Está respondido? Tá, respondidíssimo. E agora eu vou pedir, como a gente combinou, para você falar livremente sobre a situação político-cultural brasileira, de um modo geral. E assim, para explorar você, Olavo, é o seguinte, se puder falar da influência de Marx, Marcuse, Gramsci, né? Como é que isso foi se transformando, a Revolução Cultural, direita e esquerda. Toma aí, se vira, Olavo, nos 30. Bom, em primeiro lugar, você precisa ver que esse negócio da idiotice e imbecilidade, isso não é um monopólio da turma da esquerda. A turma da esquerda apenas tem mais dinheiro, tá entendendo? Então, eles fazem mais barulho, tá certo? Então, a estupidez deles é mais visível. Mas a turma da direita também. Né? Essa semana mesmo, eu estava comentando o tal de Zucchi, lá da organização Monfort, né? Que eu disse para eles, olha, o evangelho, tá certo? Não é uma exposição doutrinal, ele é uma narrativa de fatos. Né? Daí ele entendeu que eu estava dizendo que não existe doutrina nenhuma no Evangelho. Claro que eu não disse isso. Então o cara distorce o que eu digo para fazer de conta o quê? Fazer de conta que ele é do grupo dos bons e que eu estou do grupo dos maus. Então é de novo a afinidade grupal, a intersolidariedade grupal. Quer dizer, o indivíduo pensa que ele é um porta-voz da doutrina cristã, mas não é. Ele é um porta-voz do espírito de grupo apenas. Ele não é capaz de entender os mandamentos como princípios universais
que deve orientar a sua conduta. Como é que a gente sabe disso? Como é que a gente sabe que um sujeito está tentando pautar sua vida por princípios universais? É muito simples. Os princípios universais, eles são muito fáceis de você repetir, como por exemplo os 10 mandamentos. Mas eles não são fáceis de aplicar por causa daquele negócio que dizia Santo Tomás de Aquino. Os princípios são sempre gerais, as situações são sempre individuais e particulares e não se encaixam exatamente, diretamente nos princípios universais. Então, para você se guiar por princípios universais, isso dá um trabalho miserável para você saber o que você deve fazer a cada momento, porque não vem a fórmula pronta. Ao contrário, você tem a fórmula, mas a fórmula não vem com o seu encaixe imediato na situação concreta. Tá certo? Então, é preciso muito exame, né, muita escrupulosidade. Tá certo? E quando você vê uma pessoa que sai repetindo doutrina, e já usa, mal aprendeu doutrina, já está usando ela como porrete para bater nos outros, tá certo? Acusar os outros de heresia, etc, etc. Então é porque é um sujeito que está entendendo isso no sentido do grau 3 da escala Kohlberg, quer dizer, é a integração do grupo. Ele pertence ao grupo dos bons, que são os católicos, ou cristãos, e os outros que são os maus, os hereges, os infiéis, etc, etc. Isso é espírito de grupo. Isso não é verdadeiro espírito evangélico de maneira alguma. Tá certo? Você seguir os princípios universais não é fácil. Não é que é dificuldade de... Quando eu digo não é fácil, as pessoas dizem, não, mas é que a gente sabe o certo, mas não, a gente sabe o certo, mas só consegue fazer o errado. Não é nesse sentido que eu estou falando. Não é no sentido, vamos dizer, da prática. É a dificuldade intelectual de você entender o que é para fazer. Cada situação exige um exame muito detalhado das nuances da situação, para você saber o que é o certo. Se a gente vê que o indivíduo não sabe fazer esses exames, ou nem percebe que é para fazer, e ele acha que é só repetir e obedecer, copiar mecanicamente aquilo, então é porque ele não tem noção dos princípios universais. Então ele não está na escala 6 do Kohlberg, ele está muito abaixo. Tá certo? E isso aí é uma coisa que a gente vê em grupos católicos, evangélicos, tudo quanto é lado. Né? Então, o sujeito que, por exemplo, entrou numa igreja ontem, ele já sai descendo o porrete na igreja do outro, que ele nem conhece, que ele nem sabe. Tá certo? Isso aí, no Brasil, tudo quanto é cristão faz isso. Porque o sujeito entrou na igreja católica e já sai cuspindo no protestante que ele não conhece. E vice-versa, o protestante também sai descendo carceiro na católica. Olha, você tem todo o direito de polemizar em teologia. Mas primeiro você tem que compreender o que o outro está fazendo. E daí sim. Né? Mas o pessoal nem mesmo estuda. Né? Não estuda nem a sua própria doutrina, como vai estudar a do outro. Então, em segundo lugar, uma pessoa que se pauta por princípios universais, ela nunca se deixa guiar por chavões. Por chavões e por pensamento metonímico. Quando você vê o sujeito usar a expressão assim, isso é teoria da conspiração, né? ou isso é heresia, ou isso é... Mas, isso foi pago pela CIA. O sujeito está usando chavões que o dispensam de examinar o que está acontecendo. Então, no Brasil, quase todo o discurso contra alguma coisa é feito só de chavões. Que são expressões já consagradas que são substitutivos do pensamento. Né? Por isso que se chamam lugares comuns. Quer dizer, na retórica antiga, esse lugar comum é aquele lugar que está guardado um monte de argumento pronto, que você não precisa pensar, é só pensar dali e repetir aquela porcaria. Entendeu? Então, este ambiente cultural maligno, ele já existe há muito tempo. Aconteceu que, quando um grupo ou uma facção se vê numa posição minoritária, perseguida, etc., às vezes ele começa a pensar um pouco. Né? Então, como em 1964, logo depois do golpe de 64, a esquerda deu um salto intelectual extraordinário, porque viu que estava liquidado e falou, agora nós temos que pensar para ver o que aconteceu, o que nós vamos fazer. Então, durante os 3 ou 4 anos, houve um certo brilho na produção intelectual, mas durou pouco, né? Na produção intelectual da esquerda. À medida que eles foram subindo na vida, eles esqueceram tudo aquilo. E a única preocupação deles é como é que eles vão ganhar mais dinheiro, como é que nós vamos arrancar mais dinheiro do outro, tá certo? Para a gente fazer mais propaganda nós mesmos e posar como os bonzinhos. Então foi uma degradação, uma devastação intelectual absolutamente formidável.
Você vê o que era a esquerda, o que é hoje. Você vê, isso que eu falei, por exemplo, da escravidão agora há pouco. O melhor livro sobre a escravidão é o livro do Jacob Gorender, O Escravismo Colonial. É uma análise maravilhosa da economia brasileira, mostrando que a escravidão não era um elemento. Antes o cara acreditava que havia um regime feudal e que a escravidão foi um acréscimo. Ele falou, não teve feudalismo nenhum, isso aí foi uma espécie de mercantilismo escravagista. Ele, escrevendo isso, ele saiu completamente das categorias do pensamento marxista e inventou lá uma categoria nova. Tá certo? Então, agora você imagina, quem hoje seria na esquerda capaz de escrever uma coisa daquela, mas nunca na vida, só sai besteira. Entendeu? E o pessoal da direita decaiu quando? Decaiu depois da Revolução de 64, quando subiram ao poder, imediatamente acabou a elaboração intelectual na direita. A direita brasileira tinha Gustavo Corsão, tinha o João Camilo de Oliveira Torres, tinha o Gilberto Freire, né? Tinha um monte de gente, até o Otto Maria Carpora da direita, meu Deus do céu. Então, depois de 64, aquilo foi acabou. Por quê? Os caras apoiaram a Revolução de 64, o próprio Otto Maria Carpua apoiou a derrubada do Jango. Depois, o regime não cumpriu suas promessas, que tinha prometido tirar o João Goulart e fazer eleições em 6 meses, não fizeram eleição, se instalaram lá durante anos, fizeram um governo de tecnocrata, acabou a atividade política, o Congresso virou só carimbador de decreto, então todo mundo ficou desiludido e perdeu o embalo. Então a direita acabou por desânimo e a esquerda acabou porque, vamos dizer, o sucesso, o dinheiro, ele subiu a cabeça, virou tudo um bando oportunista, puxa-saco. Né? Eles não precisam mais pensar, eles já têm tudo o que eles querem, eles já têm todo o poder, todo o dinheiro. Então, para que pensar? Né? Então, o que aconteceu é que você vê que todas as atitudes que nos anos 50, 60 eram consideradas sinais de reacionarismo tacanho, hoje você os vê na esquerda. Por exemplo, o culto do diploma. Né? Você vê, entre os anos 50 e 60, não havia um intelectual brasileiro que não soubesse que o culto do diploma era um dos sintomas mais característicos do nosso subdesenvolvimento cultural. Todos sabiam. De repente, quando apareceu na praça, qual é a maior crítica ao Olavo? Ele não tem diploma de filósofo. E a expressão diploma de filósofo foi objeto de gozação quando do concurso para provimento de cátedra de filosofia na Universidade, na USP. Havia filósofos estrangeiros que estavam aqui na época, Enzo Pacho, Luiz de Bagolini, então. Eles começaram a rir deste negócio. Que história é essa de diploma de filósofo? Que palhaçada é esta? É? Então, outra coisa, os palavrões. É? Por exemplo, eu lembro que nos anos 50, 60, o pessoal medíocre da direita, as famílias, a tradicional família mineira, etc., ficava horrorizada com os livros do Jorge Amado, porque tinha palavrão. Então não podia ler Jorge Amado, ele tinha palavrão. Ai, tem palavrão, coisa horrível. Isto era a direita tacanha dos anos 50 e 60. Agora você vê a turma da esquerda com a mesma tacanhice. Mas que coisa ridícula. Tudo voltou para trás. Eles não perceberam que passou o tempo. Né? E que eles estão copiando os vícios piores que eles mesmos, a turma da esquerda mesmo condenava 50 anos atrás. Né? Esse pessoal está tão fora. Outro dia um rapaz escreveu para mim e falou: você é um ignorante, você não sabe nada, você precisa ler o livro do Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. Eu falei, pô, eu li esse livro quando eu tinha 17 anos, meu Deus do céu. Agora que eu estou com 66, tu veio me recomendar o livro como se ele tivesse saído ontem. Quer dizer, essa velharia, essa peça de museu, né? Você vai tirar lá do fundo do baú e querer vender para mim? Né? Esse pessoal está fora da realidade completamente. Né? Outra coisa terrível foi que aconteceu no Brasil, por causa da esquerda, por culpa da esquerda, é a mudança no critério de julgamento do pobre que sobe socialmente. Até os anos 50 e 60, a gente via mérito no pobre que subia socialmente porque ele estudou, porque ele se esforçou, e mais ainda, toda a alta cultura brasileira era feita de gente assim. Se você for ver, por exemplo, no século XIX, os caras que vinham de família rica, como o Joaquim Nabuco, o Oliveira Lima, eram exceções. A maioria era como Cruz e Souza, como Capistrano de Abreu, que tinha vindo lá de baixo e por esforço próprio adquiriu cultura e subiu. Tá certo? Então se entendia que o mérito do pobre consiste em ele
adquiriram um mérito antes de subir. Quando o pessoal criou o culto do Lula, era o contrário. O grande mérito dele era ter subido continuando analfabeto. Ele não precisou aprender nada. Você vê, ele fisicamente ele se aprimorou, ele começou a usar uns ternos bonitos, aparou as unhas, aparou a barba, usava terno Armani, tanto bonito. Né? Isso, quer dizer, ele subiu só exteriormente, por dentro ele continua a mesma porcaria, que era o pessoal achava isto bonito. Então, quer dizer, o critério de julgamento se degradou completamente. Né? Eu digo, olha, eu, pelo menos durante uma certa época da minha vida, eu fiquei mais pobre do que o Lula. Né? Mais pobre e doente. Né? E, agora, o Lula, quando lembra da infância dele, ele chora. Ai, eu fui menino pobre do Nordeste. Que coisa ridícula, meu Deus do céu. Mas se eu vou ficar choramingando aqui. Ai, eu tava doentinho. Puta vida. E as pessoas acham isso lindo. Né? Você lembra, a Benedita da Silva, ela era governadora do Rio de Janeiro, ainda estava com dó dela mesma, porque ela acha, eu sou mulher e favelada. Não, você foi, meu Deus do céu. Né? É uma coisa impressionante. Agora, quando você vê um cara que vem da favela e que adquire por méritos, né, uma qualidade nova, como eu tenho um amigo chamado Ronaldo Alves, ele nasceu no Morro da Rocinha. Né, e depois ele saiu do Morro, desceu, estudou Direito, se formou em Direito, escreveu um livro de contos muito bom chamado O Bandido. Né, e fez até algum sucesso, mas daí não deixaram mais ele subir na vida, não. Por quê? Porque ele tinha adquirido méritos reais. Né? Ele é um homem de talento verdadeiro. Então esse aí não pode. Né? Então você tem que pegar, é um medíocre, não é que medíocre, submedíocre. Né? O tempo da mediocridade é o tempo do imbecil coletivo. Agora, antigamente, medíocre era pejorativo. Agora, medíocre é a aspiração. O que você quer ser quando crescer? Medíocre. Vamos ver se você consegue. Não é isso? Mas, por exemplo, você dizer que a Dilma é medíocre, não, a Dilma está abaixo da mediocridade. Né? Uma pessoa medíocre tem que ser pelo menos capaz de fazer uma frase com começo, meio e fim. Uma pessoa medíocre não diz que o dia da criança é também o dia dos animais. Não diz uma coisa dessas, está entendendo? Então, isso aí já está arranhando realmente o deficiente mental. Né? Outra coisa, quando a pessoa, vamos dizer, entre os intelectuais, o grande problema é o seguinte: eles não têm a representação mental dos conceitos que estão usando. Eles não tentam imaginar o que é isto. Na realidade, eles pegam a palavra e raciocinam a partir da palavra. Como, por exemplo, a palavra direito. Né? A substância do direito, como eu expliquei, é uma obrigação imposta a um terceiro. Isso é a substância real, isso é o que ele representa na prática. Né? Agora, fora disso, a palavra direito, ela pode ter um encanto. A palavra, mas não a realidade da coisa. Né? Então, como este negócio do Janine Ribeiro, que diz, não, Marx queria a extinção do Estado. Eu digo, sim, mas o que Marx quer dizer com extinção do Estado? Ele, em primeiro lugar, diz que o Estado tem que tomar conta de tudo. Depois que o Estado tomou conta de tudo, ele deixa de ser distinto da sociedade e ele desaparece como uma entidade separada. Ele é a própria sociedade. Então, não é a extinção do Estado, é a autodissolução por onipresença, uma coisa que está presente em tudo quanto é lado, ela não é mais uma entidade distinta, é isso que Marx diz. Em segundo lugar, ele diz, mas Marx, ele diz que abolir a grande propriedade dos meios de produção, mas não a pequena propriedade. Mas se vai conservar a pequena propriedade, então continua. Existe ainda a distinção entre propriedade privada e propriedade pública, e, portanto, existe ainda o Estado. Não é possível você querer isto e a extinção do Estado ao mesmo tempo. É uma coisa simples, que o sujeito tem que imaginar como é que vai ser isso, como é que nós vamos fazer. Não, ele se contenta com a palavra. Isto é um sinal de imbecilidade, meu Deus do céu. Sinal sério. Porque ele diz que eu sou um retardado mental, mas eu digo e provo. Tá certo? Ele, convidado a provar que eu sou um retardado mental, ele fugiu, enfiou o rabo entre as pernas e desapareceu, se trancou no banheiro. Faz dias, ninguém consegue tirar ele de lá. Tá entendendo? E por quê? Porque é gente que fala, que raciocina só verbalmente. Não consegue ter uma representação. Né? Então, vamos dizer, a imitação de discurso é um problema sério. Quer dizer, o sujeito ouve aquele discurso e repassa. Diz aqui tem o poder de convicção, não porque corresponde à experiência, mas porque corresponde à expectativa do grupo e porque é aceito e aprovado pelo grupo. Então o sujeito tem aquela segurança de fora.
Eu estou dizendo isso, todo mundo está dizendo a mesma coisa, deve ser certo. Todo mundo? Não é todo mundo. Aqui o grupo dos bons. Junte-se aos bons e serás um deles. Então os bons é o quê? Aquela turminha da USP, cheio de semi-analfabeto, cretino, tá, né? Quer dizer, é pessoal que só faz vexame, é um vexame atrás do outro. Né? Eu acho que a obra-prima dessa esquerda no poder foi até não um cara radical da esquerda, mas da esquerda moderada, que foi o ministro Paulo Renato, que quando os nossos alunos secundários tiraram o último lugar nos testes internacionais, ele disse que poderia ter sido pior. Ninguém disse uma coisa tão maravilhosa como essa nos últimos 50 anos. É isso, quer dizer, qual é o lugar que existe depois do último? Né? Então, é o subúltimo, talvez. Né? Então as pessoas dizem essas coisas e, assim, e elas não têm consciência de que não estão pensando. Esse rapaz aqui diz, o Olavo não vai para o Brasil, ele é um subfilósofo, ele não vai para o Brasil porque ele está cheio de dívida. Por favor, se alguém na plateia, se estou devendo dinheiro para alguém aí na plateia, por favor, me mande a nota fiscal. Né? E eu pagarei, tá certo? Né? Que eu saiba, tem umas pessoas aí que estão devendo um dinheiro para mim. Né? Não vou dizer quem são, né? Mas eles sabem. Né? Mas eu também não estou. Veja, eu estou aposentado legalmente há mais de 10 anos. Eu não fui buscar o dinheiro da aposentadoria. Eu não quero. Por quê? Porque eu tenho vergonha de pegar dinheiro do governo. Vergonha. Porque eu sei que o dinheiro que vai vir para o meu bolso, ainda que seja, mas é legal, um direito seu. É um direito, mas não é uma conveniência, porque esse dinheiro vai faltar na mesa de um velhinho pobre que não pode pagar nada. Então deixa o governo que faça melhor o uso do dinheiro. Né? Outra vez também veio um cara de um partido político da direita me oferecer $5.000 para escrever 3 artigos em favor do partido dele. Ele disse, olha meu amigo, se o seu partido está certo, eu escrevo a favor dele de graça, não precisa pagar não. E se estiver errado, eu vou escrever contra ele também de graça. O sujeito não entendia o que eu estava falando. Né? Teve outro, né, um famoso colunista brasileiro de mídia, ele disse, olha, se nesses seus artigos, de vez em quando você fala uma palavrinha, né, boa sobre uma empresa, né, sobre um banqueiro, é um docinho, você põe um docinho. Ela fala, pô, você pega um docinho e enfia naquele lugar, rapaz, que docinho. Né? Eu não estou aqui para ficar distribuindo docinho para marmanjo, pô. Ele também não entendeu por que eu fazia isso. Né? Eu faço isso por um motivo muito simples. Veja, a inteligência é um dom precioso humano. E se você começa a sacrificá-la a outras coisas, você a perde. É só por isso, quer dizer, a inteligência ela é a capacidade de buscar e apreender a verdade, a realidade. O pessoal hoje confunde inteligência, por exemplo, com raciocínio matemático, raciocínio verbal, raciocínio visual. Não, isso são instrumentos da inteligência. Tudo isso pode ser usado de maneira burra. Hein? A inteligência é a capacidade de aprender a verdade por meio desses instrumentos. Hein? Então, se você abdica da verdade, você jogou a sua inteligência no lixo, jogou na privada de sua descarga. Eu não quero que isso me aconteça. Porque a vida inteira, eu quando era moleque, eu tinha muito complexo de ser burro. Né? O meu filho Davi também tinha. Né? Ele achava que os irmãos eram muito inteligentes e que ele era mais burro. E eu lembro que quando ele estava estudando no primeiro ano da escola, eu cheguei lá tarde da noite e ele tinha tido exame naquele dia, né? Ele estava já dormindo, mas aí ele acordou, abriu os olhos assim, falou, pai, eu consegui! Como se fosse a coisa mais extraordinária do mundo ele ter passado de ano. Tá? A expectativa dele é que ele ia tirar 0 em tudo, e não tirava. Mas eu também tinha a mesma coisa, eu achava que estava todo mundo entendendo tudo e só eu não estava entendendo nada. Então, eu falei, eu tenho que superar esse complexo. Qual é a maneira de superar? Tentar entender alguma coisa. Tá certo? Passou o tempo, eu vi, pô, agora acho que só eu estou entendendo alguma coisa, os outros não estão entendendo nada. Pensa que isso melhora a minha situação? Nada, piora muito. Tenho saudade do tempo que eu era burro, que me entendia. Pelo menos eu tinha para quem perguntar. Olá, só te pedir uma coisa básica, que muita gente tem dúvida, né? Principalmente pessoas, né, mais leigas em política e tal. A coisa mais básica do mundo é a diferença entre direita e esquerda. Qual é a sua melhor definição? Como é que você distingue? Olha, bom, esses termos eles podem ser usados de várias maneiras. Eles, em geral, são usados como símbolos de autodefinição. Quer dizer que são usados por uma corrente política
para ter uma identidade. Então está associado a certos valores. Tá certo? Também pode ser usado de uma maneira objetiva desde fora, porque você vê que existe uma luta política, então deve existir uma direita e uma esquerda. Tá certo? Mas no que elas se diferenciam efetivamente? Não no Brasil, porque no Brasil não tem direita. Né? No Brasil só existe direita no campo da opinião, não no campo político. Então, no momento, eu não posso dizer que eu sou de direita, eu estou de direita. Né? Quer dizer, porque no momento é necessário defender certas coisas que estão sendo, vamos dizer, escorraçadas da vida pública e elas têm que ter a sua presença lá. Então, mas, em princípio, você vê que se você analisar da maneira mais geral, a conduta mais geral dos grupos de direita e de esquerda no mundo, você vê que o que caracteriza a direita é sempre argumentar com base na experiência passada, nos valores historicamente testados e comprovados. No sentido, por exemplo, de David Hume. Né? David Hume era um autor cético, tá certo? Ateu cético, mas politicamente um conservador, porque ele achava que nós não temos o direito de fazer experiências com a sociedade, nós temos que nos basear naquilo que a experiência já ensinou, tá certo? Nós não podemos usar a sociedade como se fosse um porquinho da Índia para fazer experiência. Né? E a esquerda é o que sempre argumenta em função de um futuro. Quer dizer, ela se arroga a autoridade de um futuro. Tá certo? Então, como diz, a direita é a pessoa que aposta, vamos dizer, no que foi testado e comprovado, e a esquerda é o que quer arriscar. Tá certo? Então, é natural que o pessoal da esquerda se arrogue mais autoridade. Por quê? O raciocínio é o seguinte: se o sujeito representa o futuro, então ele só pode ser julgado por este futuro. Porém, quando vai chegar esse futuro? Não pode chegar. Por quê? Se ele personifica o futuro, é só ele que vai poder julgar em nome do futuro, evidentemente. Se o futuro chegasse, então aquela política seria julgada pelos outros, que não compartilham dela. Então será julgado pelas pessoas neutras e adversárias. Isso ele não pode aceitar. Então, a esquerda é o pessoal que se arroga a autoridade do futuro, e essa autoridade é, por definição, absoluta. Então é por isso que sempre a política de esquerda termina em genocídio. Sempre. Mais dia, menos dia. Às vezes demora um pouco mais. E às vezes tem gente que não quer, tem gente que é contra, mas a própria dialética interna da política esquerdista, que é a de argumentar em nome da autoridade hipotética do futuro, exige a autoridade absoluta. Agora, se você aceita a autoridade do passado, você já está não se arrogando à autoridade do passado, porque você não tem isso aí. Você nunca tem. Você está se submetendo à autoridade do passado. Tá certo? E é por isso que você vai ver quais são os países onde você tem mais liberdade. É um dos países onde a legislação é mais antiga. Inglaterra, Estados Unidos, Suíça. Tá certo? Agora, países que têm muitas revoluções, que mudaram de constituição muitas vezes, tendem à opressão, porque estão entrando dentro do espírito revolucionário. Isso é importante. O espírito revolucionário não é inerente ao ser humano. É uma coisa que surge no século XV. Não existia antes. Tá certo? Teve um começo e um dia vai ter um fim. Essa mentalidade revolucionária um dia vai acabar. Tá certo? Porque ela não é um elemento estrutural da condição humana. Né? Ela surge dentro, vamos dizer, do cristianismo. Ela é uma da... Chesterton dizia que existe, no mundo moderno existem muitas ideias cristãs que se desgarraram do cristianismo e enlouqueceram. Passaram a ter valor por si. Tá certo? E uma dessas ideias é a do juízo final, a da justiça total. Então, no século XV, apareceu, né, na Alemanha e na Tchecoslováquia um grupo de malucos que achavam que eles podiam fazer antecipar o juízo final e instaurar a justiça sobre a terra mediante um método muito simples de matar todos os maus e entregar todo o poder aos bons. Esta é a essência do movimento revolucionário. É uma ideia louca, nada do que ela faça pode levar a resultado bom. Nenhum. Tá certo? E você vê, eu vou te dar um exemplo. A Rússia esteve sob o regime comunista durante 60 anos. 60 anos.
teve um dos maiores movimentos editoriais do mundo. Quer dizer, as editoras estatais soviéticas produziam um livro assim, a, muito, a preço de banana, distribuíam para todo mundo. O que sobrou da cultura soviética? 60 anos, um império com quase 500 milhões de habitantes, todo mundo escrevendo, sendo financiado pelo governo para escrever. O que sobrou? Que grande escritor soviético sobrou? Só os que estavam na oposição, só os dissidentes. Você leu Solzhenitsyn, você leu Zinoviev, você leu Vladimir Bukovsky, mas cadê os caras da cultura soviética? Sumiram, não sobrou nada. É tudo besteira. É? Então, aquele brutal investimento deles em cultura, educação, tudo deu em nada. Por quê? Porque o espírito revolucionário é estéril. É? Uma outra coisa importante no espírito revolucionário, a revolução não é contra isto ou contra aquilo. Ela é contra tudo que não seja ela. E você vê, o movimento revolucionário, ao longo do seu desenvolvimento, ele adotou todas as ideologias possíveis. É? Com versões completamente diferentes. O movimento revolucionário, ora era internacionalista, queria acabar com a soberania nacional, ora era nacionalista, tá certo? Ora era racista, ora era antirracista. O próprio Karl Marx dizia que para implantar o socialismo seria preciso eliminar vários povos inferiores. É uma noção racista que estava ali. Depois ficou feio ser racista, eles apagaram isso aí e decidiram mudar a conversa. Porém, quando interessa, volta a conversa racista de novo. Tá certo? Outra coisa. Quando houve a Revolução Soviética, havia uma certa tendência de liberação sexual ali no meio. E tentaram isso. Mas logo o governo viu que aquilo ia virar uma anarquia e mandou parar e fuzilou não sei quantos gay, prostituta, gente que estava fazendo suruba. Foi um desastre. E o teórico da revolução, da liberação sexual no Partido Comunista, que era Karl Radek, né, graças à propaganda dele do sex libre, apareceu um monte de moleque lá sem pai. Né? Então eles diziam que eram os filhos do Karl Radek. Ninguém sabia quem era o pai, então eram os filhos do Karl Radek. Quando o Karl Radek caiu em desgraça, o Stalin manda o Karl Radek para uma prisão de jovens que o matam a pontapés. Então esse foi o resultado do sex libre soviético. Então, às vezes eles são pelo sex libre, às vezes são pela repressão sexual, eles mudam de ideia. Então querer compreender a revolução, o movimento revolucionário, em termos de uma ideologia, é errado. Ele tem muitas ideologias, ele troca de ideologia como troca de cueca. Tá, então, o que caracteriza o movimento revolucionário é esta absorção da autoridade do futuro. Todos os movimentos revolucionários são assim. O comunismo é assim, o nazismo foi assim, o fascismo foi assim, o anarquismo é assim, todos. A Revolução Francesa foi assim, sempre. Nós vamos ter um futuro brilhante e eu já represento esse futuro agora, portanto, eu estou acima da sociedade presente e sou acima da autoridade de todos os presentes. Eu personifico o futuro. Vou falar só um parênteses nisso aí, que essa semana teve um depoimento de uma Black Bloc que falou assim: estamos lutando por algo que ainda não sabemos o que é, mas que pode ser o início de algo muito grande que pode acontecer mais para frente. Isso, algo que não sabemos o que é, mas que pode ser o início de algo que nós também não sabemos o que é. Pois é, aí eu peguei vários depoimentos de revolucionários de todas as épocas, desde 68, alguns que estão nos seus artigos, outros que eu pesquei por aí, até aquele do Lula, né, que é o mais emblemático disso, que ainda não sabemos que tipo de socialismo queremos. Ninguém nunca soube, ué. O PT, está no programa do PT, no programa do PSOL, né, o Daniel Cohn-Bendit falava isso em 1968, não sei pronunciar o nome dele. Aí eu botei um trecho seu de um artigo que eu queria até ler, que é sobre isso, que fala, dois trechos, né? Karl Marx já opinava que era inútil tentar descrever como seria o socialismo, já que este iria se definindo a si mesmo no curso da ação anticapitalista. Nessas condições é óbvio que 200 milhões de cadáveres, a miséria e os sofrimentos sem fim criados pelos regimes revolucionários não constituem objeção válida. O revolucionário faz a sua parte, destrói. Substituir o destruído por algo de melhor não é incumbência dele, mas da própria realidade. Claro, tem que aparecer sozinho, Se a realidade não chega a cumpri-la, isso só prova que ela ainda é má e merece ser destruída um pouco mais.
Exatamente, então é destruição sem fim. Essa é a dialética interna da mentalidade revolucionária. A destruição não pode ter fim. Então o pessoal pensa, por exemplo, a revolução comunista ela vai tirar a burguesia do poder, né, e vai então o proletariado subir, etc, etc. Eu digo, não é assim. A revolução comunista, a luta de classe começa mesmo depois que os caras estão no poder. A destruição da burguesia é, vamos dizer, o item número 1 do governo revolucionário. E isso pode se prolongar pelo resto da vida. Por quê? No começo se define o burguês como aquele que tem a posse dos meios de produção. Depois que ninguém mais tem a posse dos meios de produção, então é aquele que tem alguma coisa. Por exemplo, os kulaks, os camponeses da Rússia, né, não era o sujeito que tinha os meios de produção, era o sujeito que tinha 2 vacas em vez de uma. Né, depois uma vaca, e assim por diante. No fim, quando ninguém tem mais nada, é aquele que tem a mentalidade burguesa. O que é a mentalidade burguesa? É a mentalidade individualista. Então você pega lá o poeta, o Boris Pasternak, que nunca fez mal a uma mosca, mas ele falava de emoções individuais. Emoções individuais, isso é ideologia burguesa, pôr o Pasternak na cadeia. É assim, a coisa não termina. Você vê no Brasil, você não tem direita política nenhuma, você não tem nenhum partido defendendo ideais de direita, nada, nada, nada. E o governo fica toda hora falando mal da direita, dizendo, se sentindo acuado pela direita. Né? E quem é a direita? A direita é eu, o Reinaldo Azevedo, o Lobão e a Graça Salgueiro, e o Heitor de Paula. Olavo, aliás, você numa entrevista para o Pedro Bial, acho que em 96, né, por aí, você já falava disso, que a esquerda está no poder, já era hegemônica, né, e ainda se fazia de coitadinha. Quanto mais poder tem, isso é característico. Você veja aqui, se você estudar o governo Stalin, você vai ver que o Stalin, quanto mais poder tinha, mais apavorado ele estava e mais inimigos ele enxergava em toda parte. E Hitler a mesma coisa. O Hitler, na última semana, ele veio reclamando, eu não mando nada nesta coisa, ninguém me obedece. E os caras só obedeciam a ele, pô. Quer dizer, isso é inerente à mentalidade revolucionária. Isso é assim, foi assim na Alemanha, foi assim na Rússia, foi assim na Espanha, foi assim em Cuba, até hoje. Né? O Fidel Castro fica reclamando, nós temos este embargo, este cerco. Né? O embargo, gente, significa que os americanos não podem tirar dinheiro de Cuba, mas eles podem mandar dinheiro para Cuba. E mandam mesmo. Quer dizer, o embargo é um grande negócio. Cuba só recebe. Né? Quer dizer, antes da Revolução estava ruim por quê? Porque nós tínhamos comércio com os imperialistas. Agora está ruim por quê? Porque nós não temos mais comércio com os imperialistas. Quer dizer, vale tudo. Esse pessoal, o revolucionário é eminentemente um palhaço, um fingidor. Para entender o seguinte, mentalidade revolucionária não é normal na espécie humana. A mentalidade revolucionária é um subproduto do cristianismo, que surge, vamos dizer, com a ideia da segunda vinda do Cristo. São os caras que não querem esperar a segunda vinda do Cristo, mas querem apressá-la. Querem fazer como eles mesmos querem fazer o juízo final. Foi um fenômeno que surgiu dentro do cristianismo. É uma perversão do cristianismo. Então, isso aí começou um dia, mais ou menos no século XV, e vai ter que acabar um dia. Já está durando demais. Eu acho que qualquer sujeito que vem aqui prometer um futuro melhor, a gente tem que botar no hospício na mesma hora. Ninguém tem capacidade para criar uma sociedade nova. Não tem. Isso aí, vamos dizer, faz parte daqueles negócios que o Max Weber dizia, o conjunto dos resultados impremeditados das nossas ações. A sociedade tem que ser deixada a si própria para ela ir resolvendo seus problemas de maneira parcial. Um resolve um pouquinho, outro resolve um pouquinho, e no fim, ou tudo melhora ou tudo piora. Entendeu? Agora, a ideia de um comando central que vai criar uma nova sociedade, que ele mesmo diz que não sabe que sociedade que é, e você ainda vota no cara para fazer uma coisa que não sabe o que é. Olha, todo mundo riu da piada do Tiririca. Aquele negócio, você sabe o que faz um deputado federal? Não, eu também não sei, mas se você votar em mim, eu vou lá, vejo e conto para você. Qual é a diferença entre dizer isto e dizer não sabemos o socialismo, tipo de socialismo que queremos? Eu não sei o que eu quero, mas vote em mim, que daí eu vou lá verificar e conto para você. É a mesma coisa. Quer dizer, qual é a diferença entre o raciocínio do Tiririca e do Lula? Nenhum. Né? Só que um, vamos dizer, ele é palhaço assumido. Né? E o outro é palhaço, tá certo? Camuflado de homem sério. Já caminhando para o final, eu peço desculpas aí se não der tempo de ler as perguntas dos internautas, mas eu tentei captar o sentido delas e já fiz algumas.
e de vocês que estão aqui, falar um pouco sobre o Foro de São Paulo, né, que você denuncia, acho que desde 2001, né, e que a imprensa brasileira escondeu aí durante 16 anos. Você, por que escondeu? É muito simples. Já durante o regime militar, o pessoal de esquerda dominava a grande mídia completamente. Você não tinha um cara da direita na direção de nenhum jornal. Né? Tinha, aliás, aí no Estadão ainda tinha, era o último. Mas o resto dominava o Globo, a Folha, o Jornal do Brasil, tudo, era tudo pessoal de esquerda. E ao mesmo tempo o próprio pessoal da esquerda fazia imprensa alternativa, que é chamada de imprensa nanica, que se fazia então de independente, mas eram os mesmos caras que faziam. Ou as mesmas, às vezes, não raro, as mesmas pessoas. Né? Como, por exemplo, você pegava o Narciso Calil, que foi fundador de várias revistas de esquerda, ora o Narciso Calil estava na direção de alguma grande mídia, ora estava fundando mais um jornal alternativo. Então havia esse intercâmbio de pessoas da esquerda entre a grande mídia e a imprensa alternativa. E com isso eles tinham, vamos dizer, a hegemonia total do noticiário, meu Deus do céu. Isso já no tempo da ditadura. O que o governo militar fez para acabar com isso? Absolutamente nada. Nunca mexeu nisso. No máximo ele censurava uma notícia aqui e outra ali. Agora, hoje em dia você tem o controle total do noticiário. Né? E, por exemplo, se você perguntar o seguinte, olha, nós sabemos que a matança de cristãos é uma constante do mundo moderno. Segundo Michael Horowitz, que é um sujeito judeu, não é cristão, e que é o grande estudioso disso, morrem aproximadamente 100 mil cristãos por ano. Na China, nos países islâmicos, ou seja, país comunista ou país islâmico. Quantas vezes você vê isso noticiado na Folha de São Paulo ou no Globo? Nunca. Então, se o fato desaparece, ele não é levado em conta pelo povo na hora de criar as suas opiniões. A opinião é baseada naquilo que você acredita que é fato. Se os fatos desaparecem, pronto, não há como julgar. Tá certo? E o Foro de São Paulo foi exatamente a mesma coisa. Por que ocultaram o Foro de São Paulo? Porque o Foro de São Paulo estava nascendo, ele precisava do sigilo, precisava crescer em sossego. Você tá entendendo? É como uma criança em gestação. Quando a criança está em gestação, você não fica abrindo a barriga da mãe toda hora para ver como vai, né? Deixa ele lá quietinho crescer. Então, o Foro de São Paulo foi crescendo em silêncio, né? Então, toda a mídia negava a existência dele. Então, isso não foi incompetência, foi cumplicidade consciente, meu Deus do céu. Isso é óbvio, porque são todos caras da esquerda. Né? Para você ver, no Globo, chegou a acontecer isso. Tinha o diretor de redação, que era o Luiz Garcia, eu escrevi uns artigos sobre o Foro de São Paulo. O Luiz Garcia escreveu um artigo para me contestar. Eu até perguntei para a direção, posso responder? Posso, é claro que reduziu o argumento dele a pó de traca, que é outro bobão que fala sem saber as coisas. Né? Então daí é claro que... O Globo não fala do mínimo. Ah, não, o Globo não vai falar do mínimo jamais. Né? Porque... Ele passou o mês na lista dos mais vendidos do próprio Jornal Globo, e o próprio Jornal Globo não dá uma nota sobre o nosso livro. É uma coisa assim extraordinária. O Globo foi o seguinte, o próprio Luiz Garcia, numa entrevista, ele disse, é o seguinte, todos os nossos articulistas eram de esquerda, a gente dava todo espaço para a esquerda, então começou a dar na vista, daí nós falamos, vamos pegar um cara da direita, né? Tinha lá o Roberto Campos, mas o Roberto Campos já estava velho, estava parando de escrever, então vamos botar um outro cara aqui, logo o Roberto Campos morreu, tem um tal de Olavo Carvalho, que ninguém conhece, pega ele. Pegaram. Eu sei quem foi que me indicou para este cargo. Eu sei quem foi. Né? É um cara da alta direção. E a hora que o velho aposentou, eu falei, pronto, acabou meu emprego, eu não vou durar aqui 3 dias. Aí dito e feito. Né? Não vou dar o nome. Né? Não vou citar nomes. Então eu estou aqui como o meu filho Thales, que uma vez apareceu um vaso quebrado, e a mãe perguntou, quem quebrou esse vaso? Ele disse, foi o Gugu e um outro. Que outro? Não vou citar nomes. Então, também aqui não vou citar nomes.
Então, esse domínio esquerdista na mídia é um fato, não é uma questão de opinião. Agora, os caras se prevalecem da fama de jornal conservador que tinha alguns jornais. A Folha nunca teve, né? A Folha sempre foi dirigida por um homem de esquerda, que era o Cláudio Abramo, era trotskista. Mas o Globo, durante uma certa época, enquanto esteve vivo o senhor Roberto Marinho, a Globo apoiava, nos editoriais, presta atenção, nos editoriais apoiava o regime militar. Mas quem dirigiu o noticiário era a turma da esquerda. Então, uma coisa é a opinião do jornal que está no editorial, que daí o dono do jornal manda escrever aqui. Outra coisa é a orientação do noticiário, que é feita pela redação. É claro que o noticiário tem muito mais peso do que uma tripinha de editorial. Tá certo? Mas como os editoriais eram a favor do governo, então oficialmente o Globo era a favor do governo militar. Então os caras se prevalecem disso para fingir que o Globo é um jornal de direita, meu Deus do céu. Né? Agora, o Estadão deixou de ser de direita há muito tempo. Era um jornal conservador, tá certo? Ainda peguei o tempo que havia isso enquanto estava sob o controle dos Mesquita. Eles perderam o controle do jornal. E a hora que os Mesquita perderam o controle do jornal, eu também falei, eu não duro 3 dias nessa porcaria. E batata! O Fernando Mesquita me escreveu dizendo, não vendemos, passando para outro, não fomos lá, mas aqui mandando. Eu falei, estou ferrado, acabou o emprego. Então toda a mídia brasileira é um órgão de desinformação esquerdista, não de propaganda esquerdista, presta atenção. De propaganda esquerdista são, vamos dizer, os blogs, tipo vermelho.org, né, coisa desse tipo aí. Mas os grandes veículos são de desinformação, que é a informação que interessa aos comunistas veiculada por um órgão que aparentemente não é comunista. E que, portanto, tem uma certa confiabilidade nos meios não comunistas. Então, quer dizer, eles ficam criticando de fora, né? E de dentro, que passa uma credibilidade maior. Claro, claro. Vamos dizer, ainda a mídia alternativa desce o cacete na grande mídia para se fazer de independente. Mas ela tem que fazer isso por quê? Porque se a grande mídia pega a fama de ser pró-comunista, ela não serve mais como veículo de desinformação, só serve como veículo de propaganda. E a desinformação é muito mais importante do que a propaganda. Desinformação não é fazer propaganda comunista. Desinformação é passar certas informações trabalhadas para influenciar decisões de governo. É uma coisa muito mais sutil, é uma obra de engenharia a desinformação. Leia o livro do general Ion Mihai Pachepa, que se chama Disinformation, que é um livro que saiu esse ano, que é o cara que era o chefe do serviço secreto romeno. Muito importante, por quê? Porque a União Soviética ela usava o serviço secreto dos países satélites para operar no terceiro mundo. Assim como, por exemplo, a Tchecoslováquia, que operava no Brasil, não era a União Soviética, era a Tchecoslováquia. E quem operava no Oriente Médio não era a União Soviética, era a Romênia. Então o Mihai Pacheco é o cara que, ele, por exemplo, ele fabricou o Yasser Arafat. Então tudo quanto é a sacanagem da União Soviética no Oriente Médio, ele sabe, por participação direta. Eu lá só, já quase praticamente encerrando, uma opinião mais sobre o futuro do Brasil, que você falou outro dia que a política brasileira talvez fique aí dividida entre mensaleiros e narcotraficantes. É essa a nossa expectativa? As grandes forças políticas do Brasil são o PT e o PCC. Porque o PCC já está botando as manguinhas de fora, ele quer a sua fatia do poder estatal. Está até demorando muito. Eu achava que até isso já devia ter acontecido, mas essa semana apareceu lá um sujeito, Marcola, dizendo já isso aí. Nós queremos a nossa fatia. Então, eles, vamos dizer, você sabe que esse pessoal narcotraficante, eles podem trabalhar para a esquerda, e eles têm uma certa dívida para com a esquerda, que foi a esquerda que esse pessoal guerrilheiro que ensinou para eles as técnicas de guerrilha urbana, agitação, propaganda, etc., organização, tudo isso quando eles estavam presos juntos na Ilha Grande. Então tem uma certa dívida, né? Mas esse pessoal narcotraficante é altivo. Eles não aceitam autoridade em cima deles. Então eles aceitam um acordo com o PT, mas o PT querer mandar neles, eles não vão aceitar jamais. Então, daqui a pouco, as duas grandes forças políticas serão essas, PT e PCC. E é possível
possível, Olavo, como muita gente pergunta, né, fazer a contra-revolução gramsciana, né, usar Gramsci contra a esquerda? Eu não diria usar o Gramsci contra a esquerda, mas alguma coisa parecida. Isso não vai dar para explicar agora, mas veja, é claro que é possível mudar isso. Porém, a gente sempre tem que lembrar aquilo que dizia Napoleão Bonaparte. As condições para fazer uma guerra são três. Primeira, dinheiro. Segunda, dinheiro. Terceira, dinheiro. Né? Então, você vê, esse pessoal da esquerda consegue se organizar porque eles são financiados por Jorge Soros, pela Fundação Rockefeller, tá certo? Por órgãos da Igreja Católica do Vaticano, né? Enche os caras de dinheiro e, ademais, exploravam os seus militantes, tomavam o dízimo, 10, 20, 30, 40% do salário de cada um. Quer dizer, é muito dinheiro que essa gente ajuntou. Tá certo? E mais o dinheiro do narcotráfico, o dinheiro das Farc. Então, eles têm um pool de organizações com a base financeira monstruosa. Né? E se você querendo fazer uma organização de direita, eu falo, bom, e quem vai começar por financiar? Né? Por exemplo, se você não tem militantes profissionais, gente que está, como para usar o termo comunista, desligado da produção, né? E colocado ali para fazer revolução 24 horas por dia, não é possível movimento algum. Então você precisa, vamos dizer, uma legião de militantes profissionais, alguém tem que pagar, ninguém vai pagar. Então é por isso que não existe. Você veja, o empresariado brasileiro está todo trabalhando para o governo. Né? Está aí agora a Odebrecht, que é uma empresa que o PT cuspia na Odebrecht, agora a Odebrecht está fazendo obras públicas em Cuba, financiado pelo governo brasileiro. Então, quem eles não destruíram a reputação, eles compraram. Tá certo? Eu dizia isso aí, todos esses líderes regionais, que o pessoal dizia que eram conservadores, que não é conservador coisa nenhuma, eram apenas, vamos dizer, dinheiristas, como Magalhães, Maluf, etc, etc. E o pessoal achava que essa turma poderosa, dizia, o PT destrói essa gente em 5 minutos. E você vai ver, aqueles que não forem completamente destruídos e marginalizados, virarão office boys do PT. Então, virou Collor, Magalhães, Maluf, todo mundo. Né? Então, o que poderia ter sido o núcleo de uma direita, mas que não foi, porque esse pessoal vai só com quem paga mais, não são dirigidos por nenhum ideal, nem convicção política. Então, acabou. Então, as fontes de dinheiro para uma organização política não existem. Só a fonte de dinheiro só pode ser uma, a cotização dos próprios militantes. Agora, você fala isso no Brasil, ninguém quer dar um tostão furado, tá certo? Então, evidentemente, eu não vou organizar coisa nenhuma, não vou fundar coisa nenhuma, porque isso não é minha vocação nem minha competência. Mas se aparecer um líder político, coitado dele, né, se tentar obter dinheiro da própria militância, porque os caras estão esperando ser pagos para trabalhar e não pagar para trabalhar. Agora, este mérito a esquerda tem. Todo militante do PT, o mais pobre militante do PT, dava lá os seus 10% por mês. No Partido Comunista todo mundo dava também. Então o único meio é a cotização. Quer dizer, cada um. Você quer um futuro melhor para o Brasil? Então vamos juntar dinheiro, vamos montar uma organização, tá certo? E nós vamos, por exemplo. Outra coisa, o pessoal quer entrar direto na luta eleitoral. Fala, é inútil. Né? Os cargos eletivos, eles não são o poder, eles representam um poder que já existe. Se você não tem poder sobre a sociedade, não adianta você ter um cargo eletivo, porque ninguém vai te obedecer. Você não viu o Collor, que aconteceu, a facilidade com que tiraram o Collor de lá? O Collor tinha a presidência da República, nominal, mas eles tinham o quê? As organizações, né? Eles tinham os sindicatos, eles tinham as escolas, eles tinham as igrejas, tinham tudo. Então, você tira o cara lá de cima. Então, o verdadeiro poder está na sociedade. Então, em vez de, vamos lançar um candidato, não, vamos tentar uma coisa menor. Tente tomar um jornal. Faça um exercício, lição de casa. Nós vamos entrar na redação do Globo ou da Folha e vamos tomar aquilo. Se você não consegue fazer nem isso, como é que você vai tomar o governo, meu Deus do céu? Tente tomar uma estação de rádio, tá certo? Ou tente fundar um jornal, tá certo? No mínimo isso, né? Então, estude como se formam os movimentos políticos, antes de tentar, vamos dizer, se deixar levar por essa ilusão eleitoral. O cargo eletivo não tem importância. Você vê aqui, muitas vezes, na história dos partidos comunistas, foi para a história do Partido Comunista Italiano, né, que tinha a chance de chegar ao governo e falar, não, nós não queremos o governo.
Por quê? Porque nós queremos criar a nossa base na sociedade primeiro. Agora não temos ainda muita base, se nós tomarmos o governo estamos ferrados. Só vamos apanhar, levar pedrada tudo quanto é lado. Então tem que ter o poder na sociedade, né? E recusar cargo eletivo. Claro que você pode lançar um candidato, mas isso é só simbólico, né? A situação já está assim e pior, não existe para onde correr. Veja, você tem que sair do país quando você quer ser uma força agente. Porque daí, de fato, você estando no exterior, você tem mais meios de ação. Eu consegui, por exemplo, fazer esse negócio do seminário de filosofia, essa coisa tudo, porque eu estou no exterior. Portanto, eu estou livre da pressão imediata e eu tenho sossego para pensar o que é para fazer. Tá certo? Então, é o que dizia o meu falecido mestre de artes marciais, Michel Weber. Antes de você aprender a bater, você tem que aprender a apanhar. Só quando parar de doer é que você vai começar a poder bater. Enquanto você está sofrendo, meu filho, não adianta fazer nada. Agora, se é para você simplesmente suportar a situação, o que vocês têm que fazer é associar-se, fortalecer-se uns aos outros, amparar-se uns aos outros, ter mais espírito comunitário. Porque o indivíduo isolado não pode nada. Não é isso? É o negócio do Hemingway, os have e os have-nots, né? Então, o homem sozinho não pode nada. Tá vendo? Então, tem que ter mais espírito comunitário, mais ajuda mútua, mais amor ao próximo, para ajudar a suportar essa situação. A hora que vocês aprenderem a suportar e a enxergar a situação com todo o realismo, sem precisar enfeitar e sem precisar apostar em esperanças vãs, aí vocês vão começar a ficar mais fortes. Quer dizer, ajudem-se, isso aí. Pratiquem o amor ao próximo, solidariedade, sob todos os meios possíveis e imagináveis, e não de vez em quando. Façam disso um modo de vida, tá certo? Façam disso o seu estilo de vida. Nós estamos aqui para nos amar uns aos outros, essa é a nossa finalidade. E se nós estamos governados por pessoas que só têm ódio na cabeça, tá certo? É com o amor entre nós mesmo que nós vamos nos fortalecer. E daí nós vamos ter uma força que eles não têm. Esse pessoal todo, mas eles só são aliados na hora de repartir o dinheiro, tá entendendo? É só aí. Eles se odeiam uns aos outros. Se você pensar a história, vamos dizer, ao longo da história, quem matou mais comunista do que Stalin e Mao Tse Tung? Ninguém. Quem em Cuba, toda a cúpula revolucionária foi para o paredão. Então eles se odeiam uns aos outros. A associação revolucionária é baseada no ódio a um fetiche. O fetiche é móvel. Ora é a Igreja Católica, ora é o capitalismo, ora é a moral burguesa, ora é isso, ora é aquilo. Também o fetiche é móvel. Então, mas é só ódio. Então, nós temos que nos fortalecer na base do amor, que é uma coisa que eles realmente não entendem. Tá certo? Então, é isso que você tem que fazer. Se você é pobre, sem recursos para sair do Brasil, você começa a praticar o amor ao próximo, se aproxime das pessoas, vamos dizer, perca o medo de ser bom. Né? É o que dizia o Leopold Sonde, o grande psiquiatra húngaro. O homem precisa ter a coragem de ser bom quando tudo em volta o convida a ser mal. E ele disse isso com a experiência que teve no campo de concentração. Se você está no campo de concentração, você vai morrer mesmo. Né? Não tem esperança, não tem para onde fugir. Então o que você vai fazer? Você vai praticar o amor ao próximo. Né? Você foi colocado ali pelo ódio. Mas ele quer que você odeie o seu próximo e se odeie a si mesmo. E não é isso que você tem que fazer. Você tem que praticar o amor ao próximo ali mesmo, na pior condição. Porque isso é o que vai te dar a força de sobreviver. Respondeu?